Boa noite. Boa noite. Boa noite. Desejo as boas-vindas aos nobres edis, ao público presente, aos que nos acompanham nas redes sociais, a realização da 15ª sessão ordinária do ano de 2024, da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Hoje, dia 13 de maio do ano de 2024. Solicito ao vereador Edson, nosso secretário da mesa, para realizar um momento bíblico. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nos seus ensinos, Jesus fez várias comparações interessantes. No Sermão da Montanha, ele comparou seus seguidores a sal e luz. Se a luz não iluminar os lugares escuros, perdeu o seu propósito e sua maior característica. Do mesmo modo, o sal, se não salgar, temperar e preservar, não presta para mais nada. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos sal e luz neste mundo tão decadente, longe do Senhor. Ensina-nos a transmitir os valores e a graça revelada na Tua palavra para trazer sentido às pessoas com quem encontrar. Dá-nos coragem e sabedoria para testemunhar os Seus feitos. Amém. 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 Declaro aberto a presente sessão e solicito ao secretário a chamada dos nobres edis. Vereador Delmar. Presente. Vereador Cladir. Presente. Vereador Dirceu. Presente. Vereador Jean. Vereadora Olinda. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Sérgio. Presente. Vereador Edson, presente. Justificando a ausência do Jean, me falou que está com febre e vai tomar então um remédio, vai ficar hoje em sua residência. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero assim a ata aprovada. Passando ao expediente do dia, solicito ao secretário as seguintes leituras das seguintes matérias. Leitura do ofício do Ministério do Meio Ambiente, leitura da indicação número 45, autoria do vereador Jean Denardim, leitura da indicação número 46, vereadora Olinda Pellegrina Lopes. Essa aí é do Ministério do Meio Ambiente. Eles respondem nós por causa da audiência pública. Então, nós vamos ver a resposta. Nós indagamos com várias perguntas e vem as respostas, então, sobre o Parque Nacional. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade, Parque Nacional do Iguaçu. Ofício. Em resposta ao ofício número 16 de 2024 da Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, 17820021. Sequência. Caso responda esse ofício, fazer referência ao processo. Tá. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, apresento as respostas solicitadas pelo Poder Legislativo do município de Capanema, Paraná, em decorrência da audiência pública que consta em ato. Quais convênios o Parque Nacional do Iguaçu, PNI, possui com os municípios do Icapanema, Paraná e Capitão Leônidas das Marcas? Resposta. O Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, ICMBio, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças de Clima, MMA, responsável pela gestão do Parque Nacional do Iguaçu, não possui convênios com municípios ou estados. O instrumento do convênio é uma forma de transferência de recursos financeiros. No nosso caso, esta possibilidade só é permitida entre entes de esfera federal através de termo de execução descentralizada, TED, ou diretamente com fundações públicas, com possibilidade de dispensas do chamamento público ou com fundações privadas com chamamento público. Em todos os casos, só é permitida a transferência de recursos para execução de ações e projetos relacionados aos objetivos do Instituto ou das unidades de conservação estabelecidas na Lei de Criação de Autarquia e na lei que institui o Sistema Nacional
de unidade de conservação e outras formas de parceria. São acordos de cooperação técnicas com compartilhamento de recursos logísticos, humanos e técnicos, mas sem transferência de recursos. B. Existe convênio do Parque Nacional do Iguaçu com o consórcio que administra a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu ou com energia, parte do consórcio Neoenergia. Em caso positivo, quais bens ou valores fornecidos pelas mencionadas corporações econômicas? Resposta. Não existe convênio celebrado entre o ICMBio e o consórcio que administra a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. No entanto, para que a usina pudesse cumprir os condicionantes do licenciamento de apoiar as ações do Programa de Proteção Ambiental do Parque mediante as doações de insumos e equipamentos, foi assinado um termo de reciprocidade já encerrado e que não teve necessidade de renovação. No entanto, jamais houve transferência de recurso financeiro. Maior detalhamento segue no despacho interlocutório 18278133 em anexo. Quais as políticas concretas foram implementadas no município de Capanema para fortalecer o turismo na região sudoeste do Paraná e o valor financeiro empregado, e caso de inexistência ao desejo de desenvolver tais políticas? Resposta. ICMBio não tem competência para fortalecer o turismo na região sudoeste do Paraná. Suas atribuições legais são limitadas ao território da unidade de conservação. No entanto, pode desenvolver articulações, capacitações e buscar apoio de outras entidades para combinar e harmonizar as oportunidades de visitação no interior do parque, com o planejamento de sua área de influência, formada por 14 municípios, entre eles Capanema, Capitão, Leão das Marques, mais as ações do Instituto na região devem sempre ter alguma relação com o parque, conforme o plano de uso público disponível nesse link. Aprovado em 2020, temos diversas atividades atrativas e serviços planejados para a área que denomina parque dentro do Parque do Iguaçu, de Polo, Ilhas do Iguaçu e Foz do Gonçalves Dias, conforme pode ser verificado entre as páginas 39 e 42. Em 2023, uma nova equipe de agentes ambientais foram lotadas na base do ICMBio em Capanema. Entre as atividades envolvidas estão a implantação de novos instrumentos regulatórios, como a revisão da portaria no uso do rio Iguaçu existente e o novo protocolo de visitação ao parque, divulgação do destino e das iniciativas locais pelos diversos canais de comunicação, rádio, jornal, redes sociais, congressos, monitoramento participativo da visitação no parque e nos balneários, visando a identificação de demanda e potencial para a visitação, manejo de trilhas para adequação aos fundamentos do planejamento de trilhas do ICMBio, apoio à organização de eventos de lazer e recreação, incentivando a participação de pequenos empresários e artistas independentes locais, desenvolvimento da política pública da rede de trilhas na trilha de longo curso Caminhos do Piabiru, em Capanema e região, salvaguarda dos bens históricos e culturais da região de Capanema, recolhimento das urnas funerárias e cerâmicas de direcionamento ao setor de museologia social do parque, sensibilização de grande parte dos atores que atuam diretamente ou indiretamente com o mercado turístico local, reconhecimento em campo e em entrevistas das diferentes oportunidades de visitação que são complementares às áreas de uso público no Parque Nacional do Iguaçu, apoio na organização comunitária, promoção e mediação dos momentos de diálogo e construção conjunta, articulação com parcerias para implantação de política de incentivo ao mercado turístico, IGR, Mel Iguaçu, APIC, hospedagem, e são previstas as seguintes ações: curso de credenciamento de condutores e visitantes locais, credenciamento de condutores e de embarcações, apoio à realização de eventos, processos de capacitação em turismo para a comunidade local, sinalização geral dos balneários com placas indicativas, sinalização interpretativa das trilhas e espaços de uso público, articulação para a regularização das rampas, incentivo ao reflorestamento APP,
do Rio Iguaçu e cultivo das frutas nativas, com fundamento no artigo 35 da Lei 30, os contratos de conexão de serviços de visitação em unidades de conservação federal poderão prever obrigações relativas ao custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão da unidade de conservação na forma de encargos acessórios e de responsabilidade socioambiental em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 14c da Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. Estamos em fase de planejamento e detalhamento dos projetos e ações que serão desenvolvidos com esses recursos, que correspondem a 6% da receita operacional bruta da concessão e que no primeiro ano do novo contrato gerou aproximadamente 12,4 milhões de reais. Dentre os projetos e ações previstas para o novo contrato, gerou aproximadamente 12,4 milhões de reais para o novo contrato que gerou. Capanema está com o projeto de integração e desenvolvimento socioambiental do ecoturismo nos demais municípios que integram o parque. Para além de Foz do Iguaçu, propomos estruturar a região turística do Parque Nacional do Iguaçu com valorização dos produtos orgânicos, agricultura familiar, comunidades tradicionais, rede de trilhas, cicloturismo, atividades náuticas, marketing, além dos termos, outro projeto prioritário de fortalecimento de cadeia produtiva local da agroindústria sustentável, associada à unidade de conservação, dentre outras ações, projetos cuja prioridade máxima é a atuação e presença institucional em toda a região do parque, gerando benefícios socioambientais para todas as comunidades. Em anexo, envio nossos mapas estratégicos, contendo missão, visão de futuro e objetivos estratégicos que norteiam a atual gestão do ICMBio no Parque Nacional do Iguaçu. D. Quais as comunicações o Parque Nacional recebeu do consórcio que administra a usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, referente às inundações desde a sua construção, especialmente nos anos de 2014, de 22 e 23? Resposta: nenhuma comunicação, somente localizamos a comunicação 4509539 em anexo sobre o enchimento do reservatório em 13/12/2018. Esclareço que o monitoramento das cheias ou inundações do Rio Iguaçu sempre foi realizado pelos concessionários, conforme obrigações contratuais de responsabilidade pela segurança dos visitantes na área das cataratas no Rio Iguaçu, devendo essa comunicar ao ICMBio quando atingido o limite máximo permitido para manutenção dos passeios embarcados e uso de passarela das cataratas, com base nos parâmetros técnicos previamente estabelecidos pelos engenheiros e geólogos contratados pela empresa e pela Capitania Fluvial do Rio Paraná, Marinha. No caso da navegação, ao ICMBio são apresentados pareceres e relatórios técnicos com a ART e CREA para aprovação nos momentos de fechamento ou reabertura da visitação. E há o desejo de estabelecer zona de amortecimento ZA em todos os municípios lindeiros do Parque Nacional do Iguaçu, inclusive se será dada atenção à APP do reservatório da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu? Resposta: esse tema da zona de amortecimento tem sido levantado recentemente em virtude do ICM ecológico e um processo foi recentemente aberto por causa do ofício 35/2024 IAT anexo e está em análise técnica e jurídica desse instituto. O tema também será levado ao grupo de trabalho do Conselho do Parque para avaliação, diálogo com os gestores municipais e apresentação de uma proposta ao ICMBio. Quanto à APP, solicitamos apoio do IAT para sua definição na margem capanemense do Rio Iguaçu, bem como o diagnóstico para regularização das ocupações consolidadas e das rampas públicas, o que deverá ser feito em conjunto com os poderes municipais, alinhado ao plano diretor anexo ofício 18395781. 2. Para finalizar, cumpre informar que o ICMBio Paraná do Iguaçu
apenas emite as autorizações diretas para a realização de ações de monitoramento e pesquisa decorrentes do licenciamento dentro do território, sendo o produto das atividades realizadas pelas consultorias contratadas pelo consórcio encaminhado ao órgão licenciador Instituto Água e Terra do Paraná, e o cumprimento das condicionantes encaminhado à Coordenação Geral de Avaliação de Impactos responsável pela emissão da autorização. Para efeito o cumprimento das condicionantes da ALA emitida pelo ICMBio, a concessionária responsável pela gestão da usina elétrica Baixo Iguaçu ao ICMBio do cumprimento das condicionantes em abril de 2023, conforme ofício, resta a verificação em loco dos resultados e emissão do relatório final. 3. É importante ressaltar que o Parque Nacional do Iguaçu também é vítima da falta de regulação da vazão do Rio Iguaçu e da falta de informações concisas sobre o tema. A ictiofauna é um grupo taxonômico com maior quantidade de espécies ameaçadas em extinção que vive no território, e os impactos sobre esses animais são evidentes. Atividades que envolvem a navegação no Rio Iguaçu também são afetadas pela imprevisibilidade da vazão hidrelétrica. A autorização original, documento SEI 4207811, emitida em 2015, sofreu alteração publicada em 2021 pela retificação da autorização para licenciamento ambiental 8323260, com a retirada das condicionantes originais referente à vazão ecológica do Rio Iguaçu, com normalmente condicionantes 212, 213 e 2.12, com o entendimento de que a regulação do tema seria de competência da Agência Nacional de Águas, ANA. 4. A ANA emitiu a outorga número 2382 de 22 de dezembro de 2022, documento, tem os números aqui, 02500-066691 de 2022 e no 14228138, na qual destacamos. Artigo 3º. As condições de operação dos reservatórios do aproveitamento hidrelétrico serão definidas e fiscalizadas pela ANA, em articulação com o Operador Nacional do Sistema ONS, respeitadas as seguintes condições gerais. Primeiro, em períodos de estiagem, garantia de uma vazão mínima de fluente de 350 metros cúbicos a jusante da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, nos períodos de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, PNI, levando-se em consideração os tempos de trânsito entre as baragens e as cataratas do Iguaçu. 2. Em períodos normais, operação diária de reservatórios que atenue ao máximo para a jusante os efeitos de operação de ponta das demais usinas da cascata. 5. Assim, por pertinência, sugerimos ao solicitante que elabore ofício à Agência Nacional de Águas para os esclarecimentos pertinentes. Essas são informações que, no momento, temos a apresentar. Reafirmo nossos votos de respeito e apreço pela comunidade capanamense e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais solicitados. Atenciosamente, José Ulisses dos Santos, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. Obrigado, Edson. Então vem a resposta de todos os órgãos. Essa então veio do meio ambiente, representando o Parque Nacional Iguaçu. Estamos ajuntando todos esses documentos e arquivando então da nossa audiência. Indicação número 45, 2024, vereador Jean Denardim. Indica gratuidade no preço de ingressos no show da Feira do Melado no ano 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito, no exercício de sua competência que lhe é conferida pelo regimento interno desta Casa Legislativa, solicita ao senhor prefeito municipal para que não seja cobrado ingresso para o show na Feira do Melado no ano de 2024. Este pedido se justifica seguindo o exemplo de muitos municípios de nossa região. O vereador destaca ainda que todo cidadão merece assistir aos shows, independente de sua situação financeira. Sabemos que muitas famílias não têm o poder aquisitivo para pagarem o ingresso.
Sugere o edil, então, para que seja criado a área de pista livre, onde todos possam ter acesso aos shows. Capanema, 8 de maio de 2024, Jean Denardim, vereador. Indicação número 46, 2024, vereadora Olinda Terezinha Chimanço Pelegrina Lopes. Sugere para que o município conceda as edificações do antigo posto de saúde do Pinheiro ao Clube de Mães e ao grupo de idosos da referida localidade. A vereadora abaixo subscrito, no exercício de suas competências que lhes são conferidas pelo regimento interno e atendendo às solicitações dos membros dos próprios clubes, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito Américo Belé para que conceda a edificação do antigo postinho de saúde na comunidade do Pinheiro ao Clube de Mães e ao grupo de idosos, para que estes façam uso para seus encontros costumeiros, sendo este um local mais adequado e também mais arejado. Sabemos que esses grupos usam um local no pavilhão, mas nesse também funciona o bar, a cancha de bocha e os jogos de baralhos dos moradores da localidade, sendo esses também momentos de lazer. Mas devido ao barulho da bocha, acaba atrapalhando as reuniões, ficando quase insuportável permanecer no local. E como recentemente foi inaugurada a nova edificação do posto de saúde, essa vereadora sugere para que seja cedido o antigo local para a realização das reuniões, tornando-se assim um encontro mais proveitoso e com maior número de participantes, já que muitos deixam de participar devido ao barulho, como também irão cuidar e manter o local limpo, evitando assim que se deteriore com o passar dos anos. Capanema, 13 de maio de 2024, Olinda Chimanski Terezinha Pelegrina Lopes. Havendo, vereador, então, inscritos para o uso da tribuna, passamos a palavra à nossa vereadora Olinda, que vai agora usar, então, a tribuna para se manifestar. Está com a palavra a nossa vereadora Olinda. Muito obrigada, senhor presidente. E eu convido a todos, né, meus colegas aqui, para a gente ficar em pé e fazer um minuto de silêncio em homenagem às mortes pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Bem, não estou nos meus melhores dias para falar, né? Não estou mais tão falante como eu era, né? Mas eu gostaria de comentar sobre algo que aconteceu, né? E, na verdade, acho que a pessoa comentou mais por falta de informação do que pela própria intenção de prejudicar, né? Nós temos os nossos ouvintes, né, que nos assistem pelas redes sociais. Agradeço também o Paulo, a Preta, né, que sempre estão aqui apoiando a gente, sempre dando força, né, aos demais vereadores também, né, então eu gostaria de dizer que muitas pessoas agora nos últimos dias me procuraram para conversar a respeito de um comentário onde foi citado o meu nome, né, pelo apresentador José Carlos Forner, da Rádio Massa. Esse apresentador dirigiu-se a mim como se eu fosse irresponsável com o cargo que exerço. Não me sinto irresponsável. Acho que tem momentos que você não consegue corresponder, mas não por irresponsabilidade, por necessidade. E que nas duas votações principais, mais polêmicas, eu me abstive. Eu não estava presente, escolhendo exatamente a segunda-feira para fazer tratamento ou consulta, né? E que eu poderia ter escolhido um outro dia da semana. Concordo com ele. Sabe? Só que eu queria deixar claro para o senhor José Carlos Forner
que eu já escolhi dezembro, dia 12 de dezembro, para fazer a cirurgia, porque daí eu teria um tempo de repouso durante as férias, né, não atrapalharia o meu trabalho. Mesmo assim, que até agora não me recuperei ainda totalmente da cirurgia, porque foi uma cirurgia muito grande, né, e de alto risco. Essa cirurgia eu fui obrigada a fazer porque não existia outra forma de fazer biópsia do pulmão. E precisava se fazer essa biópsia para saber que tipo de câncer era e qual o tratamento que eu deveria fazer. Então, eu precisei fazer essa cirurgia. Nessa cirurgia, é tirado um fio de costela, do começo da coluna até aqui na frente, onde, né, vem a costela. Então, essa falha que fica, como se fosse tirar um dedo aqui, essa falha ela tem que fechar. E, para fechar isso, é colocado grampos, né, nos outros fios de costela até chegar no ponto de colar de novo, né? Então, isso tem me perturbado bastante, principalmente para dormir, né? Ficar sentada muito tempo, parece que uma costela cruza pela outra e daí dá aquele negócio, né? Uma rompida. Então, não foi uma escolha de eu fazer uma cirurgia de câncer. Fui obrigada a fazer, né? Era a única forma de se fazer essa biópsia. As outras formas já tinham se esgotado e a gente não conseguia chegar a um diagnóstico certo. Então, o que o José Carlos Forner também não sabe, talvez, é que eu participei dos debates, né, dessa polêmica, né, que exigia essa votação depois. E que os meus colegas vereadores, vocês sabiam a minha posição, né, a respeito, mas tudo bem. O que eu quero dizer para o senhor José Carlos, né, Forner, que ele esteve aqui várias vezes, né, nas sessões. Ele poderia ter me procurado para conversar, pelo menos para saber, né, se orientar, porque ele, como pessoa da mídia, ele deve ter assim um preparo melhor para se dirigir a algum tipo de paciente, algum tipo de doença, algum tipo de cliente deles, né? Então, deve ter esse preparo. E que a doença câncer, ela é diferenciada das demais doenças. Por que ela é diferenciada? Porque a pessoa fica, com o tratamento, ela fica tão impossibilitada de tomar decisões que essa decisão fica a cargo do médico e dos familiares. Então, eu não tenho muita escolha para escolher na segunda ou na quinta-feira. É minha família que está escolhendo, o problema, a urgência do problema que também exige isso, né? E é isso que aconteceu comigo. Faltei alguns dias, né, consciente, porque eu precisava fazer o tratamento. E eu acho que assim, a pessoa que tem câncer, ela não consegue ser, não sei, o professor Dirceu aqui, que também passou por isso, mas não sei se aqui a gravação está entre nós dois, né? Não estou vendo o professor. Não sei se para você também é assim ou não, mas qualquer dor diferente, qualquer sintoma diferente que você tem, você já não fica com medo? Não fica assustado? Será que já não é uma metástase? Será que não está aparecendo num outro local, né? Então, qualquer tosse diferente, como o meu caso era pulmão, qualquer tosse diferente, qualquer dorzinha aqui no peito, ou qualquer cansaço que eu tenho, eu já fico preocupada, né? Porque eu posso ter uma metástase de um dia para o outro. Então, um dia no tratamento do câncer significa, às vezes, a vida, significa a própria vida ou a morte, porque você pode anoitecer bem e amanhecer com a metástase. Então, por isso que você não tem como escolher o que você vai fazer. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E além de tudo, por que é uma doença diferenciada? Não quero assustar ninguém, né, porque não sou só eu que tenho essa doença, são muitas pessoas que têm.
mas você sabe qual é o final, né, da vida de um doente de câncer. O tratamento já é muito agressivo, muito agressivo o tratamento. Tanto que eu decidi por não fazer quimioterapia, porque eu estou bem e não quero começar a morrer antes do tempo, né? E então ele o tratamento é muito agressivo. E quando chega no final, na fase terminal, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Muito. Então, a pessoa tem que estar bem preparada, ela tem que aceitar, ela tem que pedir a Deus o máximo de conforto, de segurança, de coragem, né, para poder vencer essa fase final. Eu, há pouco tempo, né, perdi meu irmão também, né, com câncer, então eu fiquei mais assustada ainda, porque o meu diagnóstico e o dele, né, praticamente muito perto um do outro, e ele não resistiu, logo, né, se entregou. É lógico que o nosso tipo de câncer é diferente um do outro, né? Eu é um carcinoma e ele é câncer de células pequenas. Então, a agressividade de cada tumor é diferente um do outro. Mas eu, né, voltando lá ao seu José Carlos Forner, talvez ele tenha tido até a intenção de denegrir a minha imagem, de me diminuir como mulher, ou, né, existe isso, a gente nunca sabe o que os outros pensam, né? Eu quero acreditar que não, que ele é uma boa pessoa, né? Não conheço bem ele, mas gosto do trabalho dele. E, né, que ele não tenha feito isso para me denegrir, porque daí eu acho que ele se engana, que as pessoas, a população de Capanema me conhece, ela sabe, né? Quando eu assumo alguma coisa, eu assumo para valer. Eu, se não tiver quem vai comigo, vou sozinha, mas não deixo de fazer. E a população me elegeu porque confia em mim. Tenho certeza absoluta que eles, né, votariam de novo se eu fosse pedir votos, porque já me conhecem há muito tempo. E que o seu José Carlos Forner se prepare um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né? Tome mais conhecimento a respeito do tratamento, a respeito do sofrimento das pessoas, a respeito, né, de quão doloroso é esse tratamento. A gente nunca mais está tranquila. Eu não estou tranquila, nunca mais deitei e dormi, acordei numa boa. Porque vou acordar amanhã de manhã, vou pensar, puta merda, eu tenho câncer. E agora? Né? Estou bem ou tenho metástase? Aí depois de amanhã eu acordo de novo. Eu tenho câncer. Eu estou bem ou tenho uma metástase? Né? Então, que ele procure se informar mais, é melhor ele dar mais apoio, ele pode me criticar de outra forma, né? Mas eu acho que ele tem que dar mais apoio para as pessoas que são portadoras de doenças graves como é esse. Muito obrigada, eu peço desculpa, né, se de repente não falei o que deveria falar, ou falei demais, né? Mas não é a minha intenção ofender também o José Carlos, né, nem nada, só que eu não queria deixar passar em branco. Tá bom? Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Olinda. Acho que foi importante, nós tínhamos duas pessoas com dois casos graves aqui de câncer, o Dirceu e a Olinda, e a gente sabe da alegria nossa, quanto vereador, quando nós rezava aqui, pedia pela recuperação de vocês, né? Mesmo, às vezes, a gente fazia reuniões, ou vinham na sessão com dificuldade, mas estavam aí presentes. Eu digo assim, essa Casa de Leis tem 9 vereadores valiosos que a população conhece. E cada um está aí porque foi escolhido por um grupo de pessoas a ser o seu representante dentro do Legislativo. Foi muito sábia a sua fala, dona Olinda, eu digo assim, que Deus possa seguir abençoando, né, você e o Dirceu, que possam retornar pelo voto da população capanamense a essa casa,
como todos os outros vereadores que estão aqui, pelo juízo que fazem do seu trabalho dessa Casa de Leis. Senhor presidente, só gostaria de agradecer, né, se posso falar mais um pouquinho, né, o carinho e a compreensão de vocês, né, assim, porque acho que de todos eu tive muito carinho, muita compreensão, muito apoio, né, então isso ajuda de todas as formas, né, para você superar. Eu agradeço de coração a todos vocês. Valeu, dona Olinda. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário a condução das discussão e votação das matérias contidas na pauta para este dia. O vereador Edson, então, vai seguir com a pauta. Projeto de resolução número 02, emenda, declara como inservíveis os bens na Câmara Municipal de Capanema, autoriza a baixa do patrimônio e sua transferência ao Poder Executivo. Segunda votação. Segunda discussão. Então, segunda discussão, está aberta a palavra. Já foi amplamente discutido na outra sessão. Como hoje é a segunda votação, então está sendo dando baixa, os móveis estão sendo trocados e tem que se fazer esse procedimento quanto ao caso de leis. Não havendo assim manifestação, o vereador Edson vai proceder com a votação nominal. Votação, então, do projeto de resolução número 02. Vereador Delmar. Favorável. Vereador Cladir. Favorável. Vereador Dirceu. Favorável. Vereadora Olinda. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson, favorável. Aprovado em segunda discussão o projeto de resolução número 2 de 2024, autoria da mesa executiva. Leitura dos pareceres de primeira discussão e votação do projeto de lei número 12 de 2024 do Executivo. Então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto número 12. Autoria Executivo Municipal, relator Hércio Marques Chapo, parecer favorável à tramitação, relatório. O projeto em questão tem por finalidade abrir créditos adicionais especiais e suplementares do orçamento do município de Capanema para o exercício de 2024. Após a leitura em plenário, no dia 6/5 de 2024, durante a 14ª sessão ordinária, em atendimento ao querege, o artigo 42 do Regimento Interno, o projeto foi encaminhado para parecer dessa comissão. Voto do relator. Compete à Comissão de Justiça e Redação, segundo o artigo 42 do Regimento Interno, manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Ao examinar tais pressupostos, não encontrei óbice à preposição em questão. Diante do exposto, sou favorável à tramitação do projeto. Hércio Marques Chapo, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, presente seus membros, escolhe por unanimidade o voto do relator, acolhe por unanimidade o voto do relator, sendo favorável à tramitação do projeto, incluindo e atendendo ao que determina o artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal pela adoção do projeto de lei número 12 de 2024 e ao parecer. Sala das Comissões, 10 de maio de 2024, Valdemiro Brizola, presidente, Hércio Marques Chapo, relator, Delmar Balzan, secretário. Parecer aqui da Finanças, Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 12. Relatório. O projeto em questão tem por finalidade abrir créditos adicionais especiais e suplementares ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2024. Após leitura em plenário, no dia 6 de março de 2024, durante a 14ª sessão ordinária, em atendimento ao que rege o artigo 44 do Regimento Interno, o projeto foi encaminhado para parecer desta comissão. Voto relator. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento, segundo o artigo 44 do Regimento Interno, emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro diante do exposto. Sou favorável à tramitação do projeto. Valdemiro Brizola, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, presentes seus membros, acolhe por unanimidade o voto do relator, sendo favorável à tramitação do projeto, concluindo, atendendo ao que determina o artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal pela adoção do projeto de lei número 12 de 2024. É o parecer. Sala das Comissões, 10 de maio de 2024, Valdemiro Brizola, relator, Hércio Marques Chapo, presidente, Cladir Sinésio Klein, secretário. Então, trata-se do projeto número 12, de 3 de maio de 2024, autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais especiais suplementares ao orçamento do município de Capanema para o exercício de 2024. Discussão. Primeira discussão do projeto 12
de 2024. O vereador Dirceu se inscreveu, está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, essas verbas que são suplementadas no orçamento do município é de praxe e de costume. O que chama a atenção é que só da Secretaria de Saúde são aproximadamente 452 mil. Então, se remaneja para se gastar em outro setor. Toda a verba que é possível remanejar é da responsabilidade, então, do prefeito e também do responsável por esse remanejamento. Não vejo nada que desabone. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, a vereadora Olinda vai se manifestar. Está com a palavra a vereadora Olinda. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, eu só queria fazer uma observação. A respeito dessa verba que vai ser remanejada da saúde, né, para se aplicar em outro setor, que nem o vereador Dirceu falou agora. Se a população está reclamando de que não existe nem dipirona no posto de saúde, como? E é um monte de gente que está reclamando que não tem dipirona, não tem remédio para pressão, né, para esse tipo de coisa assim, que não tem, já faz muitos dias, mais de um mês que está faltando no posto de saúde. Eu não fui, na verdade, não fui lá conferir, mas foram muitas pessoas que vieram reclamar comigo que não tem nem dipirona e nem para pressão, esses remédios de uso contínuo. Daí não dá para entender, né, de que forma está tirando dinheiro dali e colocando em outro lugar. Vou procurar me informar direitinho, para ver se... Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereadora Olinda. O vereador Brizola pediu a palavra, está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Dona Olinda, funcionário da casa, pessoal que nós acompanha pelas redes sociais, nosso respeito e nosso carinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo que, vocês sabem que as emendas dos deputados que chegam para o município, hoje, tem tanto por cento que é obrigado a ser para a saúde. E as últimas que veio agora, nos últimos dias, a gente está sabendo que a maioria vem para a saúde. Tem liberação mais urgente e é uma prioridade mais grande. Então, por isso, essa transformação desse valor aí, é por causa dessa emenda que chegou há pouco tempo e não para a saúde. Daí o município tem esse poder de fazer regionamento e nós temos que passar aqui por nós para poder liberar. Então é isso que eu estou vendo que aumentou. E por causa disso, né, hoje a prioridade no Brasil, hoje as emendas, tanto do Senado como da Câmara Federal, até no Estado, é muito mais fácil os deputados liberar hoje emenda para os municípios direcionado para a saúde. É por isso que acontece isso. Eu vou falar ao senhor presidente. Obrigado, vereador Brizola. A gente sabe que tem hoje um repasse de 32 milhões, né? 16 milhões são para a saúde, metade dos recursos que vem. Então, é bastante recurso para esse sentido que é válido. Acho que a população precisa, sim, de atendimento, né? E principalmente de remédio, né, dona Olinda? Isso, a pessoa doente sem medicamento, a tendência não é ter vida. Havendo ainda a vontade de alguém se manifestar, passo a palavra ao vereador Edson. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Eu, como mesa, a gente vai levantar essa questão, dona Olinda, vereadora, da falta de medicamentos e informações, né? É claro que quando tem bastante dengue, no caso, que deve sair bastante medicamento, e quem sabe no trâmite da licitação deu isso aí, mas vamos levantar essa informação e a gente já debate, já traz essa informação na próxima segunda, ou já vamos ver logo com o secretário o que está acontecendo aí para o nível de informações a essas pessoas que estão nos indagando e indagaram a senhora também. Obrigado, eu vou a palavra. Seu presidente... Só uma parte, então, o vereador Brizola, e depois o vereador Delmar está inscrito, vai usar a palavra. Seu presidente e senhores vereadores, pessoal que nos assiste, eu me esqueci de comentar também que o nosso secretário de Saúde,
tá com a dengue e teve ontem não teve bem. Então, a gente quer deixar registrado isso aí, né? E respeitar pelo trabalho que ele fazendo no nosso posto de saúde, né? Que é dar inveja para cada município do Sudeste do Paraná. Então, parabenizar o Jonas pelo trabalho dele, da nossa equipe da saúde, e desejar que ele se recupere logo dessa mala que está atingindo o Brasil. Porque não é fácil. A minha mulher ficou 13 dias, 14 dias, bem ruim de fazer soro 4 vezes para poder recuperar da dengue. Então, a dengue é mais forte do que nós pensamos, viu? Torcer que dê tudo certo. Obrigado, senhor presidente. Segue, então, a palavra aberta. O vereador Delmar está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, né? Estava olhando aqui, são todos os recursos de sobras do ano passado nas contas, e é isso que está sendo remanejado por orçamento. Tem recursos ali até de 44 centavos, 200 e poucos reais, 700 e poucos reais, e esses recursos sobraram no exercício anterior, tem que passar agora para este ano, entrar no orçamento deste ano, então é normal isso, 512 mil reais, né? A questão de pirona eu acho que não procede, porque o meu menino deu catapora e teve na consulta de pirona, ele recebeu. Então, até não pôde ir para os jogos por causa da catapora, não pôde fazer a primeira comunhão, fez até sábado agora a primeira comunhão, não pôde no dia certo, né? Até o Cladir estava lá também, e tinha de pirona para ele. Mas devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Delmar. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto 12º de 2024 em votação nominal. O vereador Edson vai proceder com a votação. Projeto de lei número 12, de 3 de maio de 2024, autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais especiais e suplementares ao orçamento do município de Capanema para o exercício financeiro 2024. Vereador Delmar. Favorável. Vereador Cladir. Favorável. Vereador Dirceu. Favorável. Vereador Olinda. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson, favorável. Aprovado o projeto 12º de 2024 do Poder Executivo. Como as duas matérias agora são do mesmo autor, o vereador Delmar, eu peço para que nós colocamos as duas votações das duas indicações do mesmo autor, se ele aceitar, que é a 43 e 44, vereador. O senhor é o autor das duas, então vamos fazer as duas votações e as duas discussões no mesmo termo. Pode ser? Pode ser. Então o Edson vai proceder. Indicação número 43 de 2024, o vereador Demar Balzan indica ao município a realizar a reparametrização de rúbricas previdenciárias. E a indicação número 44 do vereador Delmar indica pavimentação poliédrica no final da rua Santa Catarina, bairro Santo Expedito. O autor vai se manifestar da indicação 43 e 44. Está com a palavra o vereador Delmar Balzan. Senhor presidente, nobres colegas, plateia que aqui acompanha, vou começar falando da indicação 44, que é lá em cima no bairro Santo Expedito. Tem um pedaço de rua que falta terminar o calçamento, fazer o calçamento, lá na rua Santa Catarina. Um pedaço, uns 80 metros mais ou menos de rua. O pessoal pediu, estou fazendo o pedido, conversando já na sequência com a administração, para nós incluirmos, temos algumas ruas que precisam calçamento, que não tem ainda o recurso, incluirmos já nos pedidos das emendas parlamentares para fazer. E ou com recurso próprio, que ali é um pedaço pequeno também, e ele vai ligar lá na rua que vai detrás da Rio Grande do Sul, que vai lá para o postinho da Nova Gaúcha, então vai ligar aquela região lá, é um pedaço, só que falta numa subida lá o calçamento. E a indicação número 43 é um pouquinho difícil a palavra reparametrização. Ou seja, são as rúbricas previdenciárias ou o que o município paga ao INSS. E fazendo um levantamento, nós chegamos a um valor em torno de 4 milhões que o município pode reaver dos últimos anos pagos. E com isso dá de economizar mais uns 4 milhões na sequência, ou seja, é tipo uma auditoria que você faz. Por que eu estou indicando isso? É uma economia de 4 milhões que o município vai deixar de pagar ao INSS, que pagou a mais, aproximadamente, que tem que fazer os estudos técnicos certos em cima disso, mas
já num primeiro constatamento que eu fiz ali com alguns colegas dessa área, nós podemos ter ali em torno de 4 milhões. É legal isso. O município não vai receber esses 4 milhões do INSS, mas vai deixar todo mês de pagar até fechar a conta ali. E isso é imediato. É uma ação administrativa que se faz contra o INSS, e nisso você pode capacitar, nessa indicação, estou pedindo para capacitar também a nossa equipe, para que verifique isso, para que ela consiga ela mesma. Nós temos um auditor no município, uma auditora, a equipe contábil, deixe também para os outros anos de pagar isso e de agora em diante. Então, se você pensar ali, dos últimos 5 anos nós conseguimos em torno de 4 milhões, quer dizer, no próximo mandato vai economizar mais 4 milhões. É uma indicação que, refazendo esses cálculos, o município pode chegar até uns 8 milhões de reais, agora com mais 4 anos de economia. Quantas emendas precisam para chegar nesse valor? Então, é um cálculo que a gente faz junto ao INSS, é uma revisão que antigamente se falava, retroativa os últimos 5 anos, e você vai economizar no próximo mandato também de pagar isso. Quer dizer, é um recurso em torno de 8 milhões com essa indicação que eu estou fazendo. Tem várias empresas que fazem isso, que ajudam a capacitar os nossos funcionários, inclusive, e você consegue diminuir. Então, uma indicação aí que nós podemos ter 8 milhões nos cofres públicos entre agora e mais 4 anos aí. É um bom recurso para o município. Então, nesse trabalho aí que eu estou fazendo, também obtive um cálculo aí que pode ser feito alguma revisão de ISS, por exemplo, da usina, cartórios novamente, bancos por causa da prestação de serviços, cartões de crédito, e que pode chegar mais ou menos uns 4 a 5 milhões fazendo essa revisão. Um estudo técnico vai apontar isso, mas que também nessa outra revisão de ISS pode chegar lá nos 4 milhões que o município tem direito. Para mais uma ação, essa é uma ação que tem que ser feita contra todas essas empresas, ou primeiramente administrativa e depois judicial. Então, nós temos aí uma economia que nós podemos fazer e reaver um recurso rápido do INSS, que você deixa de pagar, esse é administrativo, e contra essas empresas, entre elas a usina Baixo Iguaçu, por exemplo, você pode reaver judicialmente, que é a ISS, os cartões de crédito, algumas coisas aí, que podemos ter, de repente, mais uns 4 milhões a 5 milhões. Essa é uma indicação que eu estou fazendo, que nós conseguiremos, só com o INSS, uns 8 milhões, uns 4 dos últimos 5 anos que a lei permite, e tem já o entendimento do Tribunal de Contas da União, porque é contra o INSS, que é um órgão federal, que você pode recalcular e ver o que você pagou indevidamente aí, e você pode ter uma economia nos próximos anos, e mais, comentando, inclusive, não está nessa indicação, que depois que eu tinha feito, conseguimos constatar no ISS. Então, nós podemos ter mais uma ação, daí é judicial, claro, de mais uns 4 milhões, até 5 milhões, de repente. Aí. Então, são 2 ações aí importantíssimas que verbalmente estarei passando ao prefeito dessa outra, porque essa reparametrização já estive discutindo com o prefeito, já passei para ele, apresentei alguns levantamentos, inclusive, alguns modelos administrativos de 2 empresas, inclusive, que eu tive acesso, e pode ter mais empresas, tem que ver o que é viável para o município, fazer a contratação e vamos reaver esse recurso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Delmar. A importância que faz o trabalho dos pares dessa casa, dando um direcionamento ao executivo, isso é louvável. Quero parabenizar sobre a tua atitude e com que o prefeito certamente olha com carinho, né, essa sua indicação, como todas as que partem dessa casa aqui. Mantendo, então, assim, a palavra aberta, se o pessoal quiser se manifestar sobre qualquer uma das indicações 43 e 44 do vereador Delmar de 2024. Presidente. Vereador Pibe, meu vice-presidente, pediu a palavra, está com a palavra. Obrigado, presidente.
Queria só parabenizar o colega vereador Olinda pelas palavras antes, principalmente se defendendo do que a senhora foi acusada, né, dona Olinda, entre aspas, que magoa, né? Magoa ainda mais quando a gente está passando por uma situação difícil de saúde. A senhora sempre esteve junto, sempre presente na Câmara, se ausentou só nesse período de se recuperando de doença ou correndo atrás para se tratar, né? Então, eu queria parabenizar o colega vereador Delmar pela indicação da Rua Santa Catarina, que dá encontro a Tamoios, né? Finalizar uns 80 metros, como agora aquela região praticamente toda está com calçamento. Eu acho mais que justo, sim, dar sequência e eliminar aquele espaço onde fica depositado bastante água embaixo, ali na parte de baixo da rua. Quero lhe parabenizar e gostaria de assinar junto essa indicação. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Pini. Vereador Brizola pediu a palavra, está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, pessoal que nos assiste pela rede social, nosso respeito. Parabenizar meu vereador Delmar, vereador, pela sua iniciativa tão importante. Veja que muitas vezes o município deixa de ganhar ou perde, muitas vezes por não ter tempo, não ter uma pessoa que se encarrega. Agora, claro, você vai ter que contratar uma equipe, com certeza, uma editoria para fazer esse levantamento de dados. E o Tribunal de Contas da União já deu ganho de causa para a diferença que foi pagada, já deu ganho de causa. O outro, nas responsabilidades, parece que também deu ganho de causa também, né? Então, parabenizar o senhor. E pelo pedido lá da rua, Delmar, o senhor lembra, vereador? Os senhores vereadores que já são do segundo mandato para trás, que estavam aqui junto nós, lembra a quantia que eu e o Sérgio Delmar, no tempo, aquelas duas ruas que saiu as três lá em cima, agora é a Delmar lá no Santos Petit, e o Edson, é o que estavam lá atrás, né? Nós, que tava, o Edson, o Serginho e eu, o Delmar. E nós visitava lá, eu estava, e essa semana, presidente, para minha felicidade, eu fui puxar a mudança do Pinheiro, 2 viagens de mudança ali, naquele bairro. Sabe o que como respondeu para mim? Eu comprei a casa aqui nessa rua, porque saiu o carceramento novo, nas 2 ruas saiu agora. E vamos usar essa na outra também, né? Daí eu falei para ele que eu vou lhe contar para o senhor. Isso aí foi uma luta muito tempo, do outro mandato, foi lutado, e continuemos, e mais os novos que entraram no último mandato agora, na última eleição, estão defendendo para acontecer. Senhores vereadores, vocês lembram que eu sempre falei e gosto de falar, as coisas públicas, elas custam acontecer. Né? Aquele outro mandato nós não conseguimos calçar com as ruas. Hoje, quero até agradecer e parabenizar o empenho dessa Casa de Lei e do governo, do nosso prefeito Belé, que agora, a alegria daquele pessoal, até que descarregava lá, foi em 2 casas para você ver a alegria daquele pessoal. Uma pessoa chegou a falar para mim, nunca acreditava que ia sair. Mas por quê? Era promessa política, vocês não ouvem falar na rádio que as coisas públicas, elas não é igual nós fazemos nossos negócios. Ela custa. Mas que bom quando sai. Nunca é tarde. Parabenizar o governo, a população lá das ruas, né? E nós que tivemos participação nessa tão importante essas obras que saiu lá naquele bairro Santos Expedito. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta. A vereadora Edson pediu a palavra, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Delmar, principalmente também para a indicação número 43 aqui da reparametrização de rúbricas, né, previdenciárias. É algo assim que dedicação, né, do nosso setor do executivo, que faça um estudo, um levantamento, porque é dinheiro, né, do município que pode ser repatriado, é dinheiro do nosso povo, é dinheiro que possa ser gastado na saúde, nas estradas, enfim, para atender a nossa população. Peço para assinar junto, porque muitas vezes nós lutamos, corremos, né, a gente corre, se dedica, vai atrás de projetos, emendas e tem conseguido garimpar lá 100, 200, 300 mil reais, mas quanto o município pode ir em busca de 4, 6, 8 milhões, ele requer um estudo necessário para que isso possa vir para os cofres públicos. Claro que muitas vezes depende de uma ação judicial, que nem na outra dos 22 milhões que a prefeitura ganhou, a empresa está recorrendo, mas já foi condenada a pagar, né? Mais cedo ou mais tarde isso acaba voltando para os cofres públicos, então é essencial. Parabéns, colega,
Parabéns a todos os vereadores que têm lutado e corrido atrás por trazer recursos para Capanema. Me solidarizar com a nossa colega vereadora Olinda, né? Eu conheço um pouco o radialista que fez esse comentário. Não vejo ele como uma pessoa, quem sabe, do mal, mas foi infeliz na colocação dele, dona Olinda, porque quando se trata de uma doença que nem a senhora passou, está passando, e da forma que a senhora comentou e da forma que a gente acompanhou assim, aqui, e dizer que também, quando se trata de SUS, não é você, não é a senhora que marca a data. É o SUS, você tem um sistema para ser seguido, você tem uma normativa para ser seguido, e não podemos escolher data. Temos que dar graça a Deus quando via SUS, o SUS está nos atendendo e a gente tem isso de graça. E parabéns pela senhora está passando, está enfrentando, né, de cabeça erguida isso. É uma doença, que nem a senhora já explicou, ela mexe com a estrutura psicológica, mexe com a nossa família, e eu torço para que pessoas dessa naipe não passem por isso, né, e que seja um momento assim, que desse comentário, que te fortaleça, te dê mais força, que a senhora dê a volta por cima. Dona Lídia, eu sei que a senhora é capaz. Obrigado, devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, não havendo mais vontade de manifestação dos pares dessa casa. Coloco, então, a indicação 43 e 44 do vereador Delmar, de 2024, em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovado as duas indicações do vereador Delmar. Não contendo mais matéria na pauta para esse dia, agradeço o comparecimento de todos, agradeço a você que nos acompanha também nas redes sociais e declaro encerrado a presente sessão, desejando uma boa noite e uma semana abençoada às nossas famílias capanemenses. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite e obrigado, presidente.